6h39, a gente volta a falar aqui do conflito Israel e Irã, porque Israel afirmou hoje que destruiu 1/3 dos lançadores de mísseis terrestres do Irã. De acordo com o porta-voz militar israelense, mais de 50 caças e aeronaves realizaram ataques e destruíram 120 equipamentos ofensivos. No país vizinho, um novo bombardeio israelense atingiu a região oeste da República Islâmica, no mais recente de uma série de ataques. A mídia iraniana também informou que um hospital sofreu sérios danos após bombardeios na região. Durante uma reunião de emergência, o Irã pediu à Agência Internacional de Energia Atômica da ONU que condene os ataques israelenses às instalações nucleares no país. Seguiremos no assunto, também repercutindo com os nossos comentaristas e com o especialista em relações internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, Deise Ciocari também conosco e hoje Cristiano Vilela também compondo aqui a mesa de análises. Muito bom dia para vocês. Queria começar com você, professor Marcos Vinícius. Bom, o mais grave confronto direto entre Israel e Irã entra no seu 4º dia com ataques e também revides. Nesse momento, dá para dizer qual é o objetivo de Netanyahu? Essa é uma pergunta fundamental e até agora nós não sabemos efetivamente o que Netanyahu quer, né? Nós não temos isso muito claro, porque se for troca de regime, ou seja, tirar o governo atual e colocar um outro, isso não se faz somente por uma guerra aérea. É necessário que haja uma ação dentro do país. Ou então ele precisaria fazer com que a população se revoltasse contra o regime atual e, a partir disso, fizesse uma revolução. O que acontece é que, neste processo todo, a semelhança daquilo que acontece em Israel quando atacada, o povo iraniano está fortalecendo o regime político atual. Então, se essa era a estratégia, se o objetivo era enfraquecer o governo atual, através dos ataques às usinas hidrelétricas, esse tipo de coisa, ele não conseguiu e até criou aí um problema maior neste aspecto. E, por outro lado, nós temos aí uma situação bem difícil, não é, do ponto de vista do direito internacional humanitário, não é, que estabelece justamente aquilo que o secretário da Agência Internacional de Energia Atômica falou. Não se atacam usinas nucleares, em hipótese alguma, e mesmo nos casos militares existe uma restrição. E é por essa razão que aquela questão de Zaporizhzhia, que o Renato mencionou antes, era uma preocupação na ocasião e gerou uma série de condenações internacionais, o que não aconteceu até o momento no caso dos europeus e em outros países. Então, nós começamos a ver, não é, nesta questão da comunidade internacional, ou aquela famosa ideia de 2 pesos, 2 medidas. E esta é um problema grave que se tem nesse processo todo. Com isso, nós temos um crime de guerra. E isto também deteriora a atuação e aquilo que pode acontecer com o primeiro-ministro Netanyahu depois que ele sair do governo e se eventualmente vier a sair do país, não é? Porque você já tem aí uma ordem internacional de prisão, você tem este crime de guerra, você tem uma série de coisas acontecendo. Então, e o pior de tudo, né? Se ele queria resolver ali com a troca de governo, ele está fazendo com que Israel, que historicamente tinha a capacidade de ser o grande representante da questão contrária ao genocídio, aos direitos humanos, perdeu completamente esse tipo de situação, justamente pelas ações de Netanyahu, do governo atual, nos últimos anos. Professor, no fim de semana o governo do Donald Trump chegou a citar que os 2 países devem encerrar o conflito e buscar um diálogo. Qual é a participação que pode ter o Donald Trump nesse cenário? A gente já falou bastante aqui que ele foi comunicado, mas não teve condição de impedir que o Netanyahu fizesse o primeiro ataque ao Irã. Mas agora, 4º dia, cidades atingidas também, mais mortos do lado israelense também. Isso pode fazer com que o Donald Trump tenha alguma influência para tentar apaziguar esse cenário de conflito ou não?
Em primeiro lugar, Nonato, não é objetivo do Netanyahu que isso aconteça, né? O que o Netanyahu gostaria que o Donald Trump desse, tem pedido isso, são justamente os equipamentos para que ele consiga destruir os bunkers, que é onde está o processo e estão as instalações nucleares, a grande parte delas a 100 metros, 200 metros no fundo da terra, e as bombas que Israel tem não conseguem atingir. Então, este é o objetivo principal de querer trazer os Estados Unidos para a guerra, não como intermediário, mas simplesmente com uma ação, né, com uma forma de agir para conseguir aí vencer a guerra contra o Irã, que Netanyahu sabe que não terá condições de fazer em razão deste impeditivo. E o segundo lugar, Trump também tem uma posição dúbia. Se por um lado ele diz que não está participando, ele afirma que tem dado para Israel todas as condições necessárias, inclusive o fato de ele ter falado a respeito na sua mídia social de que Israel tinha os melhores equipamentos e que os Estados Unidos continuariam a fornecer. Então, isto tira dele qualquer qualidade possível, qualquer possibilidade de ser um mediador nessa questão. Ele é o grande influenciador com relação a Israel. E o que os dois têm falado é quem parar primeiro de atacar é que deveria, e quem começou neste caso foi o Estado de Israel, deveria parar os ataques e com isso se tentar voltar à mesa de negociação. Agora, o resultado disso tudo é que, com essa história toda, eu acho mais difícil ainda de o Irã parar com o seu processo de enriquecimento de urânio. E a única coisa que está garantindo este processo todo, acredite ou não, Nonato, é uma fatwa do Khamenei. Não é por essa razão que o Donald Trump foi contrário ao Khamenei ser assassinado nesse processo todo, porque ele fez há muito tempo o fatwa, que é aquele decreto, né, islâmico proibindo a questão de armas nucleares, e ele, como autoridade máxima do islamismo no país, tem essa possibilidade de fazer isso. Agora, se isto acontecesse, viesse um novo ayatollah que permitisse isso, uma vez que com o ayatollah morto a fatwa dele não prevalece mais, então você poderia ter uma situação ainda mais complicada. Então, é por essa razão que os Estados Unidos perderam nisso tudo a sua capacidade mediadora.